No dia 13 de abril de 1995, a mensagem veio nesse termo: compreender os meus mistérios, meu filho, só cabe à pessoa se eu permitir. Porque por mais que uma pessoa estude, ele não pode chegar até os meus assuntos, a não ser o que já está escrito na Bíblia. Fora disto, ninguém sabe os meus segredos. Mas quando eu quero, posso ensinar muitos mistérios que estão em meu poder. Nem a ciência, por mais avançada que esteja, não vai chegar ao conhecimento do outro lado da vida. É um segredo que só pode ser revelado após a morte. Isto para quem chegar a alcançar o céu. Mas com a minha volta, os vivos que forem escolhidos também irão ver, sem ter que passar pela morte. Só terão transformação com a minha presença, para completar o que já foi escrito pelos profetas. Bento, meu filho querido, a ciência até hoje não sabe e nem saberá os mistérios depois da morte, e nem de onde veio. Livros que escreveram sobre a reencarnação é tudo uma ilusão, é mentira, para enganar o povo. Porque todo o conhecimento que o homem tem da vida, ele não sabe de onde veio nem para onde vai. Só sabe que tem o inferno e o céu. Só sabe que para ter filhos precisa participação da mulher e do homem. Mas de onde veio a vida, a alma, ele não tem explicação concreta. Nem mesmo depois que o espírito deixa o seu corpo, ele não sabe para onde vai. Este assunto é direito sagrado, só meu. Quem disser que morreu e voltou a nascer de novo é mentiroso, porque eu sou criador e não copiador. Não existe cópia, porque sempre estou criando e não copiador. Não existe cópia, porque sempre estou criando coisas novas. Quem nasceu para mim não precisa mais voltar. E quem nasceu para o diabo já fica com ele. Embora o Espírito foi eu que criei, mas o Satanás roubou. Estes não quiseram caminhar junto comigo. Como os que andam atrás da droga, alucinados. Para eles é melhor para ver o diabo aumentar sua força diabólica. Já os que são meus nasceram procurando andar comigo. Meu filho Bento, me perguntas, agora vocês vejam só que importância, que até hoje nunca se viu um jornal anunciando a desgraça que foi feito quando começaram a tirar o petróleo. Meu filho Bento, me perguntas o que acontece com tanta explosão e exploração do petróleo que se tira debaixo da terra. É justo o homem usar o que eu deixei, mas não é justo usar o mesmo produto para matar o seu próprio irmão. Se tudo fosse controlado, era bom para transporte, mas o petróleo é fonte de ganância e matéria de exploração. E com ele se faz um pouco para salvar vida e o restante para tirar vidas.
Em cada poço que se tira esse produto, é como tirasse a cada dia milhões de vidas da terra. O poço fica vazio. O buraco leva milhares de anos para voltar a encher novamente. Quem perde 1 litro ou 2 de sangue, o corpo fica esfraquecido. E para não causar dano, procura repor novamente. A terra que nada recebe de volta, também cada vez mais vai ficando fraca, a ponto de causar grandes terremotos. É como um corpo com hemorragia. Se não houver um estancamento, a pessoa cai por terra. A terra, meu filho, foi feita para produzir tudo o que se tira dela, porque ela tem um magnetismo controlado para produzir sempre mais. Não sabe o que estão fazendo. Destrói as matas, que faz produzir as florestas. E o alimento para a própria energia da terra, com a terra que é a mãe, e tudo produz. Uma mãe que amamenta criança tem que se alimentar-se bem para a criança ser forte. Mas quando uma mãe não tem o que se alimentar, a criança tira o último que ela tem e os dois ficam desnutridos. Assim é o petróleo. A floresta só se tira, mas não põe. Quanto mais petróleo vão tirando, as florestas destruindo, terremotos, chuvas, tempestades vão aumentando assustadoramente. É isso, meu filho. O homem, se pensasse bem, a terra seria uma beleza, mas o diabo só quer ver o fim de todos. Obrigado, meu filho, por me ouvir, mas não te preocupe, não te esqueça, nem tudo está perdido. Minha bênção, Jesus. Aí você vê a ignorância chegou o homem de usar o que é o sangue como nosso corpo é o sangue da terra, o petróleo, como diz ele aqui. Quantos milhões de buraco fica vazio? Até ele diz, até aquilo produzir novamente precisa milhões de anos. Então a terra está fraca, ela está doente. Tirando da de baixo e soltando para cima a poluição. Mata tudo, as folhas vivem amarelas e cada vez mais cai nos polos da nossa carne e também vai transmitindo doenças, coceira, feridas, tudo isso. Eles não analisaram. Por que não analisaram? Pela ganância. Sabe que os produtos não ficavam tão ricos com a plantação e quiseram coisas melhores, como o ouro. O ouro Deus criou também, que faz a composição da terra, porque ele diz, meu filho, a terra também, ela tem a rotação e translação pelos que eu criei nela. A diferença, diz ele para mim, meu filho, você sabe o que significa todos os planetas juntos? Senhor, eu não entendo de nada, eu já falei para o senhor. Então, meu filho, Saturno, Vênus, Lua, Terra, todo esse planeta eu criei com um magnetismo. Se um desse sair da rota, a Terra explode. Você sabia dessa? Se um desses sair da rota, a Terra explode. Porque ela está no meio do magnetismo, é que faz aguentar essa rotação e translação. Você já viu um terceiro aluno primário dar lição de... É incrível, né? Você vê. Quem é que sabia disso? Pois é, ele me disse assim, ó, meu filho,
Tudo isso, tantas coisas lindas eu tenho para te dizer. Eu, sinceramente, quando eu pego no livro, eu digo, mas isso aqui foi eu que escrevi? Como pode isso aqui? Como aquela parte. Teve uma época, assim, no começo, eu disse, ó Senhor Jesus, eu não sei, não tenho nem vontade, nem é que é vontade, não, vai fundir minha cabeça. A não ser que pego na caneta, escrevo sem saber. Aonde ele disse, esse momento, meu filho, desce sobre ti um filete de raio de luz minha. E este raio de luz tem tanto poder que nem a bomba de todo do mundo inteiro tem o poder que ela tem. Pega um fio de cabelo e diminui 100 vezes. Se assim o Senhor já não dá, pois é. Este é o que está descendo agora sobre ti e que faz tu escrever. Tu és um instrumento. É comparação. Uma caneta aqui em cima. Se ninguém pegar ela, como vai que vai escrever? Então o meu caso era aquele. Pegar a caneta, de repente estou escrevendo. Como? Não sei. Então ele explicou esse assunto. E é um assunto tão delicado, tão lindo, que essas revelações para minha pessoa, eu não sei por que ponto eu cheguei. O que é que eu fiz para agradar ele? Eu não sei, eu até hoje estou para saber o que é que eu fiz para agradar esse Deus. Eu sei que passei fome, muita vergonha, eu sei que fui desprezado, até para os parentes hoje não vêm aqui. Me desprezaram completamente. Mas o que ponto eu cheguei a agradar ele, não sei. Sinceramente, eu não sei. Para ter tanto privilégio como ele me dá para mim. Tudo que eu faço, peço licença. Senhor Jesus, eu queria ir lá em São Paulo, posso? Vai. Se ele dizer não vai, eu não vou. Ó, Senhor Jesus, eu queria lá do outro lado do mundo, porque lá diz que tem 1 milhão para me dar. Não vá, não vou. Então eu obedeço tudo que ele manda eu obedeço. Se eu estou lá no rincão, de vez em quando, é ele que escolheu o lugar, dado por este homem que está aqui, seu Mário. É lá que é aquilo que te prometi para o teu descanso, como o Papa também diz que tem lá, né? Então é tudo ele, sem ele eu não sou nada, eu sou apenas um vulto que ando sobre a terra. Sem ele eu não sou nada, nada mesmo. Se eu pego o carro, posso estar doente. Esses dias, quando comecei a fortalecer, então o Dr. Couto acha que a minha vista esquerda, por ter essa falta um pouco de visão, diz ele que a minha vista fica assim, eu não entendo nada daquilo. Quando ele permitiu, eu peguei, botei o óculos escuro e saí de noite. Está lá, fui lá até a supermercado, a padaria comprar. Eu digo, quero ver se eu não vou. Ele manda que eu vou. E nada aconteceu comigo. Então são coisas, gente, que são incríveis. E que ninguém pode entender este mistério. Porque esse mistério, como diz ele, só cabe à pessoa escolhida. E no mundo, até que Deus criou este mundo, não teve nenhum, nem Abraão, nem Moisés, nem Elias, nenhum, que escrevesse tanto como eu escrevi. Eu ultrapassei todos, mas todos eles me ajudaram, todos eles. Primeiro Jesus, tantos, depois veio a Virgem Maria, depois a Virgem Maria São José, e depois Jesus abriu as portas. Agora cada um pode falar com ele. E eu achava interessante que quando era São Pedro, quando era São Paulo, agora chegou minha vez de falar, chegou minha vez para falar comigo. Quem sou eu? Eu disse, mas não está errado isso aí. Até a Nossa Senhora me parece numa mensagem, meu filhinho, estava esperando chegar a minha vez. Olha, não dá para entender, sinceramente, né? Não dá. Uma pessoa pecou tanto na minha vida de músico. Nunca matei, nunca machuquei ninguém. Mas o pecado da carne eu nunca escondi. Cada vez que eu pecava, eu ia para o mato chorar. Arrependimento era tanto que eu chorava. Nesse dia que eu fui arrebatado, eu estava na Catedral de Joinville, eu tinha ido à missa de manhã,
E à tarde eu tinha que tocar novamente. Então, na missa, eu me ajoelhei e disse: Senhor, eu estou com nojo tamanho, mas não tem aonde eu ir, Senhor. Não sei o que eu faço nessa minha vida, do nojo que eu estou de mim. Aí, quando chegou de noite, foi ele que me chamou, para vocês verem. Meu filho, largue tudo que tu estás fazendo, tudo. Eu, Senhor Jesus, mas como é que eu vou sustentar os filhos? Fique só com a rádio. E o resto deixa comigo. Então, eu obedeci rigorosamente o que ele pediu. Abandonei tudo. As gravações que eu tinha feito no Rio, eu tinha, não sei, mais 1000 LP no carro, eu não vendi, quase dei tudo de graça, abandonei completamente. Comigo, eu penso que foi isso. Que ele me pediu no pé da letra, eu estou cumprindo até hoje. Então, diz ele que na terra não existe um maior do que eu, mas eu me sinto menor de todo, isso é que eu não entendo. Eu, quando estou meditando, eu estou no último da fila, e lá no último tem um rio enorme, um vale, e se eu escorregar, eu caio no rio. Então, eu não consigo entender por que eu estou no último da fila. Esse mistério cabe só a Deus, mas, no entanto, ele diz que a gente tem esse poder e continua escrevendo. Olha, uma coisa que eu estava sentindo falta era fazer música, porque o meu hobby é escrever canção. Eu disse: puxa, o Divino Espírito Santo agora não quer mais que eu faça? Digo: vou obedecer. De repente, hoje de manhã, veio uma mesmo, essa vai dar o que falar, sobre a ganância do homem. E está ficando uma coisa linda. São esses mistérios que acontecem comigo, com vocês, todo momento. Agora, tem um porém: saiba sofrer. Porque se você não souber sofrer, não adianta seu sacrifício. Eu estava dizendo para o padre, uma pessoa que os próprios médicos disseram: como é que um homem pode aguentar 7 meses sem dormir? E naqueles 7 meses eu vi do lado da minha casa o demônio, enorme, feio, de tão apavorado que eu, quando vi ele, não fiquei com medo, nada. Ele só olhou e bateu asa e voou. Então, o sofrimento de uma pessoa é para a purificação da alma. Como diz uma mensagem de ontem, uma pessoa que acha uma pedra preciosa, um diamante, ela suja, não vale nada, mas depois que vai para o laboratório, ela fica linda. Assim é a nossa alma também. O sofrimento é a parte da limpeza do corpo, conforme você aguentar o sofrimento. Se você aguentar, ela vai se limpando e a alma vai se purificando, vai ficando branca. E a gente fica como uma pluma. Ele um dia, na minha casa, eu estava encostado na cama e as crianças, todos eles eram pequenos, cada um mexia no cabelo. E naquele dia nenhum entrou. E eu, quando me dei, estava atravessando o forro da minha casa e a telha lá em cima. Aquele personagem todo de branco: siga-me. E eu seguia ele, como era gostoso lá em cima, como foi. Eu via Joinville todo por baixo. Quando chegou em cima do cemitério, mandou que eu olhasse para baixo, e olhei para todos os túmulos, não tinha imagem, nada, só cabeça de galo pronto para cantar. Eu disse: meu Deus, o que é que está acontecendo comigo? Senhor, não deixa eu ficar louco. Eu não era assim. E quando cheguei de volta, fui com ele novamente, eu desci e meu corpo estava lá. Eu de longe vi o meu corpo encostado à cama. Você vê que era um mistério tão grande que naquele dia as crianças não foram mexer em mim. Porque se mexesse eu não estava com o meu espírito, minha alma lá junto com ele. E quando me ajoelhei, ele disse: meu filho, a resposta é essa: está próximo a despertar de um novo dia para todos os povos da terra. O galo canta para despertar. E aquilo foi o significado que ele disse. Então, a minha gente, se nós aguentarmos
o pequeno sofrimento que nós temos, já estamos no caminho da salvação. Mas se nós, nesse meio, o diabo vai querer tirar o sossego nosso. Ele vai inventar 1000 coisas para jogar um contra o outro. Ele vai tentar até na última hora. E você não deixa se enganar. Não deixe. Porque esta é obra satânica. Lembre-se bem, a qualquer momento, eles não sabeis a hora nem o dia nem o momento, mas esteja cingido vosso rim, esteja preparado, porque a hora está chegando. Eu agradeço vocês, e vocês estar sempre atentos e ouvindo, e esses 2 sacerdotes que vieram para completar junto com a gente, porque eles têm estudo, eles têm boa inteligência, né? Já falei para ele, padre, quando eu escorregar na casca, como diz, ele escorregou na banana, sei lá, um que diz que é também. Eu queria que vocês sempre olhassem, ó, essa palavra está errada, é isso que eu preciso de vocês, viu? Me corrigir nessa... Jesus disse, tirar a palavra que foi escrita não se pode tirar, mas corrigir pode, tá? Porque uma vez eu na rádio falei uma besteira e no fim, não falei, foi o patrocinador que falou. No fim fomos expulsos da rádio. Quer dizer, eu paguei pelo outro que fez do erro. Ele disse uma palavra que não é feio e a rádio me cobrou de mim e botou nós para a rua. Então, em nome da Santíssima Trindade, vocês aqui lá fora, com a permissão dele, eu vos abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos em paz, vamos com Jesus, Maria e José. Bom dia. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida. Dai-nos a bênção, ó Mãe querida, Nossa Senhora Aparecida.